Fala, galerinha do Colégio Ney, 7º ano. Vamos para uma aula online, já que com essa pandemia não dá pra gente sair por aí, nem frequentar a escola. Então tem que ficar em casa mesmo. Então fiquem em casa e acompanhem a aula já já. Então, nesse bimestre a gente está com o módulo 3 e o módulo 4. Vamos começar com o módulo 3. Ela é a continuação dos nossos assuntos anteriores, sempre falando sobre a cidade. E para não ficar diferente, hoje a gente vai começar com a questão da arquitetura. Vamos começar a estudar um pouquinho mais sobre arquitetura. Eu sei que vocês já viram bastante, eu sei que a gente já fez vários trabalhos relacionados à arquitetura, mas como eu falei para vocês, é o ano inteiro sobre o assunto cidade. Então, a evolução da cidade, todas essas questões sociais, culturais, econômicas, artísticas, a gente vai estudar. Então, o módulo 3, ele fica localizado lá na página 27, você pode abrir lá no seu livro e acompanhar na página 20, a partir da página 27. E o assunto do módulo 3, ele trata do assunto o ser e o seu abrigo. O ser humano e o seu abrigo, né? Então, para que serve um abrigo de fato? Para que serve a sua casa? Pensa aí rapidinho. Claro, você deve ter me respondido, é para morar. Sim, é para morar, mas é muito mais do que isso. É uma questão social, uma questão econômica, é uma questão de sobrevivência. Então, tudo isso a gente vai ver a partir desse módulo bem aqui. Vou passar um vídeo para vocês assistirem, só para a gente ver como começou a questão da história da humanidade. Sei que o professor de história, professor de ciência já deve ter falado para vocês, mas é bom a gente sempre dar mais uma olhada e conhecer um pouco mais sobre esse universo, já que faz parte da nossa história, não é mesmo? Eu quero que você preste atenção. Toda a evolução do ser humano, o filme ele é um pouquinho antigo, mas ele é um filme documentário relacionado à pré-história, relacionado à evolução do ser humano, não é mesmo? Então, os lugares onde os povos habitaram, então os primitivos, claro que a gente vai ver aí várias espécies, né? E aí você pode acompanhar como é que eles andavam pelos caminhos, como é que eles lutavam pela sua sobrevivência. Claro que de uma forma bem resumida, eu não quis me esticar muito nesse vídeo. Não se escandalize com o que você vai ver, tá bem? Faz parte da natureza humana. Olha como o nosso mundo ele se transforma rápido, né? A luta pela sobrevivência, os primitivos terem que andar de um canto a outro procurando lugares, então eles nunca ficavam num lugar só. A forma como eles ficavam analisando a temperatura, o clima, já já a gente vai falar melhor sobre isso. Isso é só para introduzir o nosso assunto relacionado ao homem e o seu abrigo. A curiosidade do homem. Até hoje, né, a gente é bem curioso.
a forma como eles procuravam lugares que pudessem se aquecer, pudessem se proteger. E os Homo sapiens, que é exatamente o início real da humanidade. Tudo era muito curioso, até a questão de tirar os sons. Vocês viram a questão lá do fogo, que já usaram a ideia para se aquecer. A forma como eles moravam. Como eu falei, é um vídeo adaptado, é um vídeo curto, então é só para a gente conseguir introduzir melhor o assunto. Quando a gente vai falar de abrigo, a gente tem que buscar um pouquinho sobre a questão do conceito do abrigo, né? Então, o que diz o dicionário? O dicionário fala que refúgio, né, abrigo quer dizer refúgio e tal, é um local tranquilo que oferece paz, tranquilidade, sossego, refúgio ambiental, né? Naquela época vocês viram lá no vídeo que os refúgios deles eram totalmente naturais, que é o que a gente vai ver daqui a pouquinho com mais detalhes. Então, um lugar que alguém procura para fugir ou para se livrar de um perigo, ou seja, um verdadeiro abrigo, né? Um lar. Um lugar onde você se sente acolhido, você se sente seguro, né? Então, lugar onde alguém pode se esconder ou ocultar alguma coisa, um esconderijo. Então, isso também a gente encontra no dicionário, essa interpretação. E a questão quando a gente fala de esconderijo, exatamente quando na pré-história eles usavam as cavernas, né, como uma forma de esconderijo também, porque eles tinham medo de animais, né, atacar eles durante a madrugada. Então eles precisavam se esconder, precisavam se abrigar, eles precisavam de um lugar mais calmo para sossegar, eles precisavam de um lugar onde eles pudessem fugir das tempestades, né? Então tudo isso é o que o nosso dicionário fala, do que é refúgio, do que é o abrigo. Então, é aquilo que serve para amparar, para proteger ou confortar o amparo. A gente esquece às vezes que o conceito de abrigo seja tudo isso. A gente acha que abrigo é só aquele lugar onde a gente tá lá quieto, a gente mora. E às vezes a gente não para pensar o porquê. Por que a gente gosta tanto de estar em casa? Por que a gente gosta tanto de estar com a família? Por que a gente gosta de estar no seu quarto, né? Então, vocês são jovens, vocês são adolescentes, então vocês podem responder isso melhor do que eu, né? O que vocês estão fazendo nessa pandemia em casa, né? O que vocês estão aproveitando de melhor da vida? Então, vocês precisam aproveitar esse momento que está em casa, porque a casa de vocês, como está aqui, né? Como a Aurélia fala, é o quê? É o lugar de tranquilidade, lugar de paz, de sossego, né? É o lugar que você você pode se sentir confortável, amparado, né? Protegido. Então, tudo isso significa refúgio, que vem da etimologia refúgio, tá? Então, para isso que serve o nosso abrigo, a nossa moradia. Então, saindo do conceito, como é que tudo começou? Vocês viram o vídeo que começou lá na pré-história. Começou na pré-história exatamente com a questão deles procurarem refúgios naturais. E aí, quando eu falo de refúgio natural, eu não estou me referindo só à caverna, tá? Vocês vão verificar daqui a pouquinho que refúgio natural não é só as cavernas, onde eles faziam, né, essas figuras, essas pinturas rupestres.
eles não faziam só isso. Então eles procuravam outros lugares. Às vezes não tinha caverna no local. Então como é que eles faziam para se abrigar, né? Então a partir daqui a gente vai começar a ver. A função do abrigo na pré-história é essa, tá? A função do abrigo é de proteção. Como eu falei, né? Eles se protegem dos animais, se protegem da tempestade, dos frios, né? Se protege enfim, do inimigo. E eles conseguem ali um lugar mais quentinho para se aconchegar e ficar ali com a sua família, não é isso? Então, olha lá, a imagem dá para ver direitinho como é que eles se localizavam. Aqui é uma caverna, mas como eu falei, não é só caverna. Por isso que a gente fala de refúgios naturais, que é tudo que procede da natureza, não é isso? Então, olha lá. Isso é um tipo de abrigo da pré-história, para você ver como muda, né? Não é só aquela caverna que a gente está acostumado que a gente vê nos filmes, nos desenhos, né? Então, essa aqui é uma montagem de pedra que eles faziam de abrigo. Então, isso aqui é numa localidade na Europa que eles produziam esses abrigos naturais. Só que eles foram ficando escassos. Por que foram ficando escassos? Simplesmente porque a população foi aumentando. E como a gente sabe, quando a população cresce demais, né, os lugares eles vão ficando cada vez mais escassos, né? Vai ficar mais difícil de conseguir um abrigo, não é isso? Então, se você puder visitar algum dia alguma dessas localidades, você vai ver que em alguma dessas cavernas tinham várias, digamos assim, quartinhos, né? Entre aspas. Então é como várias famílias se abrigavam ali e dividiam o mesmo local. Então tudo isso para amenizar essa questão da moradia, porque já começou a ficar muito difícil encontrar um lugar para eles residirem ou para eles ficarem por um tempo, né? Como eu falei, eles não ficam parados só num lugar. Muitos deles eram andarilhos. Quando a gente começa a falar do ser humano, a gente tem que pensar que o ser humano ele é feito de razão, né? Ele é um ser racional. Por ele ser um ser racional, ele consegue se diferenciar dos outros animais, né? Então, para isso, ele desenvolveu formas diferentes de construir suas moradias. Então, ele foi se adaptando ao meio que ele vivia, né? Como eu falei, foi ficando escasso as moradias, mas eles foram se adaptando àquele meio que eles viviam, né? Então, olha só, uma vila na pré-história ainda, né? Existe várias moradias, vários tipos de moradias na pré-história. Então, eram por fases. Então, nunca é só a caverna. A gente não pode se prender só à caverna. Às vezes às vezes não, tinha, né? Aquelas tendas com pele de animal e tendas de pedra mesmo, que eles fabricavam de pedra, de palha, de argila. Então, existe vários tipos de moradia na pré-história. A gente não pode se prender só às cavernas, tá? Por isso que a gente, em vez de falar, na pré-história era só caverna, não, a gente fala de refúgios naturais, que já abrange tudo isso. O ser humano, como ele é um ser que se adapta, né? Aí as famílias simples também vão se adaptando conforme as suas necessidades. E a gente vai ver essa evolução do ser humano aí daqui em diante, né? Até chegarmos a essas vilas, os bairros horizontais. Então, tudo isso graças à inteligência do ser humano, né? O homem, um ser racional. Quando a gente fala de não só da pré-história, mas logo no início, a gente tem que ver sobre a arquitetura vernacular. É esse nome mesmo, tá? Não está errado. Esse nome é estranho, mas ele existe, tá bom, amados? Então, o que é uma arquitetura vernacular? No bimestre passado eu falei para vocês
da questão da arquitetura vertiginosa, lembra? Né? Do crescimento vertiginoso. Então, só que aqui ela vem ser um pouco a mais. O que é vernacular? Vernacular quer dizer que eles fazem uma moradia com materiais que tinha na própria região. Ou seja, como eu falei, não se prendia só às cavernas. Então chegava num lugar, não tinha caverna ou estava ocupada a caverna, eles fabricavam uma outra moradia com o material que tinha naquela região, né? Lá pelas redondezas. Então, como é que eles faziam? Com pedra, madeira, argila, folhas, galhos secos, né? Galho de árvore, pele de animal, entre outras formas de se fazer casa, né? Então eles não se prendiam a uma coisa só, eles se adaptavam mesmo. Então quando a gente fala de moradias que é construída a partir de materiais que tem na região, na redondeza, a gente chama de arquitetura vernacular, certo? Então não vão esquecer esse nome, que é questão de prova, tá bom? Então, arquitetura vernacular, não vão esquecer isso jamais. É arquitetura onde é feita moradia usando materiais da própria região. Mas tá, professor, ele vai só pegar material e vai fazer? Como é que ele vai fazer? Vai fazer de qualquer jeito? Não, não vai fazer de qualquer jeito, né? O homem ele precisa ficar de olho nos saberes locais. O que é um saber local? Eles precisam analisar todo o território. Eles precisam analisar o clima, né? Da onde o vento bate, da onde é que a chuva vem, geralmente. Eles tinham que analisar com muita cautela, com muito cuidado, a cada local que eles iam e começar a avaliar todo aquele ambiente. Para quando eles forem fazer a casa deles, eles já tinham em mente todo o planejamento, digamos assim, né? Como é que eles iam fazer na prática, literalmente. Então, tinha que analisar com bastante cautela todo esse ambiente. Então, através dos saberes locais, eles conseguiam erguer os seus abrigos nessas práticas, né? Sempre utilizando, explorando o material que eles tinham por ali. E claro que materiais que podem ser descartados. Então, por isso que às vezes a gente vê ainda registros da pré-história por aí. Aqui no Pará mesmo a gente encontra, né? Eu acho que esqueci o nome da cidade, mas que a gente consegue encontrar vestígios da pré-história, não é isso? Então, assim, quando a gente viaja nesses lugares, tem aquela, a gente sabe porque tem a pintura na parede, a pintura rupestre. Não, tem algumas que não existem mais, que é exatamente feita de madeira ou de galhos de árvore que já não existe. Mas eles faziam exatamente já pensando, eu acho que na questão da sustentabilidade, que a gente vai ver já por último, que virou um grande desafio para a arquitetura contemporânea, né? A questão de utilizar a natureza a seu favor. Então isso a gente vai ver, isso tá lá para a próxima aula. Mas na pré-história já tinha essa preocupação assim de pegar material da região, fazer a sua casa e quando você fosse para um outro local, você não precisava levar a sua casa, tá? Então não levava bagagem, deixava lá mesmo. Então o material ia se desgastando naturalmente, né? Não demorava muito para se desgastar, porque são materiais da própria natureza, certo? Então, para vocês verem o nível de inteligência que o homem já tinha, né? Quando a gente fala de arquitetura vernacular, como eu falei, tem vários tipos. Olha aqui um exemplo que eu tenho que eu trouxe para vocês de imagem. Uma tenda feita somente de ossos, de mamute. Mamute é grande, aquele bicho grandão. Então eles tiravam os ossos e faziam com a pele do animal e os ossos faziam essas casas. A segunda imagem é um abrigo feito de galhos e folhas, ou seja, às vezes eles iam tecendo, né, o galho de árvore, iam juntando até formar essa tendazinha, essa cabana, né, feita de galhos de árvore. A gente pode até ver aqueles filmes de ação, aqueles filmes que tem de arqueólogos, geralmente tem Indiana Jones, sempre passa
tem esses teores que a gente encontra. Ou aqueles lugares, aqueles filmes místicos, né? Aquelas séries místicas que vocês curtem. Vocês podem encontrar algumas casas parecidas assim, que é feita na árvore, né? Aproveitando o que tem ali no meio da natureza. Então, não é tão diferente. Isso aí já se usava lá na pré-história. A terceira é a tradicional caverna, como vocês podem ver. E a quarta é uma tenda feita de pele de animal. Eles deixavam secar a pele, né, o couro, e faziam as suas tendas, emendando uma pele na outra e por aí vai. E essa quarta opção, inclusive, foi bastante utilizada pelos ameríndios. Para quem não sabe o que é ameríndio, vocês vão ver lá no nono ano, tem até um trabalho específico sobre isso, que são os índios da América, né? E aí, os índios da América do Norte, eles utilizavam bastante esse tipo de técnica para fazer suas casas, né? Só que a arquitetura era diferente, a gente vai ver daqui a pouquinho. Existiam casas feitas de pedra, né? Pedra e palha. Então, há combinações. A arquitetura ela é pensada em combinações. Pode ser de madeira e palha, não tem problema nenhum, né? As casas ribeirinhas elas são feitas assim. É isso, a gente vai nos interiores, a gente vê muitas casinhas que são de madeira e palha. Casa de pedra e palha geralmente é vista mais na Europa, no Canadá e nesses lugares que é um pouquinho mais frio, então a pedra ela ajuda nessa questão da temperatura. Casa de barro, né? Aí mistura o barro, a madeira, a palha. Isso a gente vê aqui na região norte mesmo, né? Mas isso é muito comum no Nordeste. Se você for para a banda do Ceará, Fortaleza, por aí, você vê muitas essas casinhas ainda antigas, feitas de barro. Então, elas são bem refrescantes, né? Eu já tive a oportunidade de morar numa casa dessa, que era uma casa de uma tia nossa do interior, e a gente ia muito para lá para ver ela, e a casinha dela era desse jeito, né? A porta não era nem de tábua, era palha mesmo, tecida. E então de noite era bem refrescante, né? De dia também, né? Então o barro ele te dá essa 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 questão da refrescância, né? Isso do clima. Existem casas de barro, né? Toda feita de barro. Quando a gente olha para essa imagem, aí você lembra, aquelas passagens bíblicas passavam em cenários assim, não é? Sim, naquela época de Cristo, né? A época passa aquelas novelas lá do Dez Mandamentos. O cenário é bem parecido. Você pode comparar, eles são bem parecidos. Exatamente porque era a cultura do local, né? Eles já ficavam um pouco mais de tempo nesses lugares, então eles precisavam de um conforto maior, de uma segurança maior. Então eles faziam suas casas feitas de barro, né? E aí geralmente tinha essas escadas, quase como um labirinto, né? Na Mesopotâmia também se via bastante casas assim. E uma casa que é mais próxima da nossa região, né? Mas também lá na Tailândia também eles utilizam bastante. Mas aí a arquitetura já muda um pouco. Mas é sempre em palafitas, né? A nossa região é riquíssima desse tipo de arquitetura aí. Se você pega um barco para Belém, sei lá, para qualquer outro lugar que você vai, lá para Foix, né, na Festa do Camarão, você vê muitas casinhas assim, de palafitas, né? E não precisa sair da cidade para ver. As casas, os bairros periféricos da cidade, elas são feitas através de ponte, então as casas são suspensas e algumas são até hoje suspensas. E Macapá, ela foi uma cidade construída exatamente com a questão de as pessoas irem aterrando, né? Mas antigamente elas moravam, a maior parte dos bairros de Macapá
eram nesse estilo de palafita, né? Então a água vinha, a maré enchia e a água subia, então as casas precisavam ser elevadas, exatamente para não ter nenhuma surpresa. Casas de gelo, existe? Existe. Não é só no comercial do Danoninho, não, tá bom? Essas casas bonitinhas de gelo, elas existem. E elas são bastante, além de ser bonitinhas, elas são confortáveis. Ah, mas ela é feita de gelo. Sim, são feitas de gelo, mas ainda assim são confortáveis. Iglu, é o nomezinho delas. É umas casinhas bonitinhas, mas que por dentro elas têm o arquiteto, o construtor, né, dessas casinhas, eles vão pensar minuciosamente em todas as características que eles querem para morar bem, né? Lembrando que moradia é um local que você tem um refúgio, que você tem conforto, que você se protege, né, das tempestades, de animais, etc. Então, precisa ser o quê? Precisa ser bem pensado. Então, essa casinha que aparentemente é só uma bolinha, né? Digamos assim, ela é bem pensada. Olha ali a imagem, né? Uma plataforma que ela tem um duto de ventilação, ela tem todo um isolamento térmico, né? Ou seja, a pessoa que morar aí dentro não vai ficar congelado, né? Ela tem um isolamento térmico. Ela tem uma entrada, né? E ela tem uma estrutura toda feita de blocos de gelo. Porque aí, caso venha uma nevasca, o que acontece? Essa neve ela pode cobrir esse local, mas a pessoa que está dentro não vai, como é que se diz? Ela vai sobreviver, né? Vai sobreviver porque a estrutura de gelo ela vai segurar aquela nevasca, né? Então, todo pensado minuciosamente para que a pessoa que consiga sobreviver lá dentro. Existe casa de gelo hoje em dia? Sim, os iglus ainda existem até hoje, né? Alguns pesquisadores até utilizam essa casinha para trabalhar, para pesquisar, né? E existe hotéis de gelo. Cheguei a falar para vocês em sala de aula que a gente ia chegar nesse assunto, né? E alguns já estavam até querendo se antecipar. Mas sim, existe hotéis de gelo, né? E é tudo feito de gelo, mas nem por isso a pessoa vai ficar desconfortável lá dentro. Tem todo um aparato, pessoas pensam nessa questão do isolamento térmico, da ventilação. Então, para você ver como é que é um hotel de gelo. Tem hotel no Canadá e esse aqui que eu estou mostrando para vocês é na Suécia. Olha como já começa a melhorar, já não é mais o igluzinho, né? O sofá é feito de gelo, a mesa é feita de gelo, a cama é feita de gelo. As esculturas é feita de gelo. Aí para a pessoa não ficar totalmente gelada, é claro que tem materiais de couro, né? Pele de animais e tudo mais para dar aquela aquecida na pessoa. Quem de vocês que aguentariam ficar num hotel desse por uma noite? Lembrando que um hotel desse a diária é cara, tá? Bastante cara. As pessoas às vezes alugam esses hotéis exatamente para fazer fotos de casamento, como vocês viram, né? De 15 anos, enfim. Existe fantasia para tudo. Então fica aí a curiosidade de vocês quiserem conhecer um hotel de gelo. E como eu falei dos ameríndios, né? E aqui é um exemplo de casa indígena dos índios da América do Norte.
tá? Então, eles faziam com um sistema de ventilação, então os abrigos eram resistentes à chuva, né? A tempestades. Então, a água entrava por cima, tinha todo um processo para escorrer a questão da água e não danificava o material deles e ficava bastante resistente. Outros optavam para fazer assim, no meio da floresta, né? Vocês podem ver as duas versões, né? As duas versões, uma ela é piramidal e a outra já é mais côncava. Ambas são indígenas, tá? Olha por dentro como é. Uma imagem que mostra a imagem por dentro e as pessoas ficavam acomodadas, né? Levavam palhas para fazer aquelas esteiras, fazer cama, né? Então era dessa forma que eles então faziam as fogueiras, tinha a questão para a fumaça não ficar presa ali dentro, não sufocar, então eles tinham todo um sistema para que não ficasse prejudicial à saúde deles, né? Então até hoje os índios pensam dessa forma, os índios são brilhantes, né? Quando os portugueses chegaram no Brasil, os índios já se viravam por aqui há bastante tempo e desbravavam aí as riquezas naturais. Formas que os índios também poderiam dormir com medo de bicho, né? Com medo de onça ou de qualquer outro bicho que pudesse rastejar, então eles dormiam, colocavam a rede deles assim, né? Lá bem no alto mesmo, para se proteger. Até mesmo se tiver enchente, já não ataca, não atinge eles. Outro tipo de oca, né, de maloca, feita de palha. Um outro exemplo, né, diferente aí do... E a maloca de índio já mais contemporâneo, né, mais moderno. Aqui já é uma tribo, já, como é que se diz, já é mais sociável, né, então você pode ver que a casa já é até decorada. Conforme o tempo, a gente foi ver que se transformava nesses bairros, vilas, né, vilarejos, mas sempre de forma horizontal, né? Sempre assim. E aí era bonito de se ver casas assim, né? Até hoje a gente anda por aqui, a Macapá ainda é possível a gente ver bastante casas, né? Porque os bairros ainda são horizontais, diferente de São Paulo, que é bastante prédio. Então, quando você tem no primeiro bimestre lá eu falei da questão do crescimento vertiginoso, né? O que eram os bairros horizontais e os condomínios verticais começaram a se popularizar e cresceram tanto que hoje quase domina as grandes cidades. E as casas eram sempre simples e conforme o tempo foi se sofisticando, né? Foi tendo um ar mais luxuoso, né? Foi misturando os estilos arquitetônicos, né? A gente vai ver na próxima aula a questão da história mesmo da arquitetura, passo a passo, a linha do tempo e tudo mais. E você pode ver aqui que tem casas de vários estilos. E na próxima aula vocês vão analisar melhor esses estilos aí comigo. Mas de casa horizontal pequena, começaram a ter 2 andares, 3 andares, e aí passou a não ser mais casa, passou a ser prédio, né? Então aí cresce os condomínios verticais, né? Os apartamentos. Então hoje em dia é até mais prático morar em apartamento, né? Você é menor o apartamento, você não tem, como é que eu posso dizer? Tem uma praticidade maior. E os bairros horizontais, eles começaram a ser engolidos por esses prédios, né? Por esses bairros verticais. E a gente volta um pouquinho na história, né? O que acontece no fim do século XIX? Revoluções. No século XIX acontecem inúmeras revoluções. A revolução aconteceu na construção civil.
O que aconteceu no final do século XIX com a construção civil? Começou a surgir um negócio chamado concreto armado. Ou seja, vocês viram casa de pedra, casa de barro, casa de palha, de madeira, de várias coisas. Mas aqui começou a surgir as casas feitas de concreto armado. O que é um concreto armado? É uma massa preparada, feita com cimento, pedra, areia e essas casas passaram a ser mais resistentes, né? Claro, a casa de madeira você precisa estar o tempo todo fazendo manutenção. A casa de pedra também, você precisa fazer uma manutenção, senão ela vem abaixo, né? Você vê as casas antigas aí que elas sempre precisam de um restauro. E as casas de concreto, elas passaram a ter uma praticidade maior, né? Então, por isso ganha bastante força na arquitetura essa questão do concreto armado. Esse moço aqui, esse moço estiloso, ele contribuiu bastante para essa técnica do concreto armado, porque ele não é só um arquiteto, né? Ele é de fato um artista mesmo. Você sabe que a arquitetura ela é uma vertente da arte, ela é uma linguagem da arte. E esse moço, chamado Le Corbusier, ele é um arquiteto, urbanista, escultor, né? Ele é pintor também. Ele nasceu na Suíça, mas ele se naturalizou na França, né? E o que aconteceu? Ele não criou o concreto armado, tá? Ele adotou o concreto armado nas suas obras, né? E ele tem várias obras espalhadas no mundo inteiro. E ele é conhecido por este nome bonito, todo francês. O que é um concreto armado? Vamos lá ver como é que é preparado um concreto armado. Vamos falar de concreto armado? O concreto armado é uma matéria de 160 horas que se divide em duas partes, com 80 horas, no 7º e 8º período, respectivamente. As disciplinas básicas necessárias para uma boa base em concreto armado são cálculo, física e fenômenos de transporte. Já nas profissionalizantes, resistência de materiais e materiais para construção. O que é o concreto armado? É um material da construção civil que se tornou um dos mais importantes elementos da arquitetura do século XX. O concreto armado consiste em uma armadura metálica coberta por concreto, fazendo com que, além da resistência à compressão por parte do concreto, aconteça também a resistência à tração por parte da estrutura metálica, que conta com pequenas saliências em sua superfície, podendo assim ser utilizado para tornar uma construção mais resistente e com formas cada vez mais curvas. O concreto armado hoje é utilizado na construção de lajes, muros, vigas e em praticamente tudo que se exija mais resistência na parte de sustentação. Como é feito o concreto armado? Após a dosagem de ingredientes e uma mistura em uma usina ou na própria obra, o concreto, em forma de uma mistura líquida e homogênea, é colocado em formas já na obra, onde estão inseridas armaduras metálicas podendo ter diâmetros de 6 a 50 milímetros, de acordo com o engenheiro projetista, formando assim o esqueleto do concreto. Após o seu lançamento e devido ao escoramento, o concreto é vibrado para que preencha todos os espaços. Assim que endurecer, o mesmo está pronto. Quem é aqui que tem uma casa feita de concreto armado? Hoje em dia, a maioria das pessoas tem casa feita de concreto. Este foi o trabalho da disciplina de concreto armado. Para vocês verem que eu também trago vídeo de alunos, né? Não é só vídeos de especialistas, são alunos explicando para alunos.
Então você viu lá que concreto armado, né, como é que é feito, né, coloca ferro, tem um monte de material. Então dá um trabalho danado, precisa de abitoneira, que é uma máquina para você bater, né, quase que um liquidificador, só que gigante. Imagina um liquidificador que bate tudo, só que ela é gigante, feita de metal seguro. Então é uma bitoneira para bater tudo isso, né? Então pedreiro, ferreiro, né? Precisa ter bastante concentração, porque o que o arquiteto, que o engenheiro passa para eles, eles têm que fazer exatamente como o cálculo que está lá. Qualquer coisa é um erro, e um erro, né, nesse tipo de arquitetura é gravíssimo. E a arquitetura avançou tanto, não só com concreto armado, final do século XIX para o século XX, mas que hoje, no século XXI, a gente encontra casa de vidro. Como é que é possível casa de vidro? Abandonar o concreto para casa de vidro? Simples, eles começam a agregar ali a questão dos metais. Então as vigas começam a ser de ferro, né? Começa a ser de metal. As casas, em vez de prego, usa parafuso, né? Aqueles parafusos firmes mesmo. Então eles usam o processo de soldas. Então uma outra técnica, uma outra visão de arquitetura que já é mais atual, né? Então vem dar uma sofisticação, um estilo para casa, como você pode ver aqui, além de contribuir bastante com a sustentabilidade, que é a nossa próxima aula. Quando a gente falar de sustentabilidade, a gente vai voltar nesse exemplo aqui da casa de vidro, certo? Que aí já ameniza a questão da energia elétrica, né? Então, é um ganho a mais para quem vai residir nessa casa. Casas alternativas, né? Construções alternativas, arquiteturas modulares, enfim. Existem vários nomes que a gente pode definir. Arquiteturas que elas não são convencionais, ela não é aquela casa convencional. Ela é feita a partir de materiais que pode ser descartado, né? Aqui é uma casa, um apartamento feita de container, né? Na Europa, ultimamente, vem sendo utilizado bastante isso. E no Brasil isso vem ganhando uma força incrível, né? Tem até cursos já de arquiteturas modulares e de arquiteturas contemporâneas, assim, nesse estilo container. Então é preciso, a pessoa que vai projetar uma casa assim, não tem a questão da sujeira das construções, não tem madeiras descartadas que vai, sei lá, ficar lá no lixo e ficar bastante tempo, enfim. Não tem várias outras coisas que faz mal à natureza. É algo que já vem pronto, que ele já é projetado em um galpão e ele já vai prontinho, uma balsa, né, no seu transporte, um caminhão, para a sua casa. Então, chega no terreno, eles vão encaixando, vão montando isso que já vem quase que pré-montado das indústrias. Então, se tornou mais prático, né? Em vez de você ter 3 anos de construção, em menos de 6 meses você tem uma casa legal, confortável, prática, bonito e seguro. E estilosa também. Esse estilo container está crescendo bastante. E na próxima aula a gente vai ver melhor o porquê que está crescendo tanto. E principalmente no Brasil, mesmo o Brasil sendo tão quente. Aqui em Macapá, inclusive, tem uma casa. Tem um arquiteto que tem uma casa assim. E virou, eu acho que, escritório dele. Mas foi reportagem de televisão há um tempo atrás. E a casa dele é toda feita nesse estilo de container. O que tem a ver artes visuais e arquitetura? Né? Um outro ponto que a gente precisa falar. Quando a gente fala de arquitetura, que já é uma linguagem artística, quando ela se mistura com as artes visuais, a gente tem um ganho aí significativo, né? E aí tem vários artistas que trabalham com essas temáticas de arquitetura e as outras artes, né? Pintura, performance, instalação. E hoje, especificamente de hoje, a gente vai falar da instalação.
Eu já falei para vocês desde o ano passado, eu vim falando sobre instalação, sobre performance, mas hoje a gente vai conhecer uma instalação que tem no livro de vocês, na página de número 29, tem uma obra de um artista chamado Hélio Oiticica. Esse moço bonito bem aí, né? Esse moço, artista carioca, ele era um amante dos espaços sensoriais. Ele gostava dessas experiências dos sentidos. Falei para vocês ano passado, lembra? Quem foi aluno meu ano passado com certeza vai lembrar disso. A gente até fez um trabalho quase parecido ali, inspirado no Hélio de Sica, né? Que era lá a exposição dos gatos. A curiosidade matou o gato. Lembra disso? Com certeza você vai lembrar. Espero que lembre, pelo amor de Deus. É para lembrar. Hélio Sica, ele gostava muito de promover esses espaços sensoriais, para que as pessoas trocassem essas experiências, né? Então ele não gostava de uma obra só para as pessoas contemplarem, ele gostava de uma obra que as pessoas participavam diretamente. Então ele criava nas suas obras esses espaços intimistas. O que é um espaço intimista? Um espaço onde você vai ficar juntinho com uma outra pessoa, né? Você vai interagir, você vai conversar, você vai trocar uma ideia, você vai passar pelaquela experiência sensorial junto com as outras pessoas. Esse espaço intimista, ele é um espaço pequeno, aconchegante, então todo uma reflexão sobre o cotidiano da sociedade. Então ele adorava fazer essas reflexões, né? Ele precisava, ele gostava de pontuar a vida cotidiana. E para as pessoas parassem para pensar um pouquinho Eu acho que ele já até, fugindo um pouquinho do assunto, mas não tanto, ele já até, como é que se diz? Esqueci a palavra agora. É como se ele já tivesse prevendo, né, essa pandemia aí, digamos assim. Porque ele, nas obras dele, ele teve duas obras bastante marcantes nesse estilo, que é Os Penetráveis e Ninhos, que tem lá no livro de vocês, o Ninho, né? Os Penetráveis não tem, mas quem quiser pesquisar na internet pode ficar à vontade. Os Penetráveis também eram uma espécie de labirinto que as pessoas transitavam nesses ambientes, né, e sendo provocados, né, vários outros sentidos. O ninho também não é diferente. É uma cabine de fácil construção, feita com madeira, parafuso, então era super prático de montar e desmontar. E essas cabines faziam com que a característica dela, sendo tamanho, material, o aconchego, fazia essa interação toda com as pessoas. Então ele gostava muito de provocar isso nas pessoas. Eu garanto que as pessoas que participaram das obras dele, né, diretamente, que foram lá, que prestigiaram e tudo mais, saíram com um ganho por causa dessas reflexões. Né? Um ganho que eu digo de parar um pouquinho dessa agitação do cotidiano e pensar um pouquinho no que é realmente importante. Né? Então, hoje a gente está fazendo isso obrigatoriamente. Devido à pandemia, a gente tem que fazer essa reclusão e em casa a gente começa a procurar sentidos, né, para o nosso dia a dia. E o Hélio Sica, ele gostava bastante desses temas por causa disso. Olha a obra dele que tem no livro de vocês, né? No livro de vocês tem uma imagem dessa, não é a mesma imagem, mas é dessa mesma obra, chamada Ninhos. E eram essas cabines onde as pessoas poderiam participar diretamente da obra. Como eu falo sempre para vocês, esse tipo de obra, o espectador, ele não é só um espectador, né? Ele participa, ele é um participante ativo da obra. Ele faz parte da própria obra. Né? A obra, ela só é viva por causa da participação do público. Então, só assim ela se mantém ali existente.
E o Elliott Sica fazia bastante isso. Então, resumo da ópera: a arquitetura é uma arte de construir espaços que servem de abrigo. E como a gente viu, abrigo é aquele lugar aconchegante, que você procura paz, tranquilidade, que você procura um sossego, né, físico e mental, que você se sente protegido, né, o seu lugar de fuga, né. Então, o objetivo da arquitetura, né, de modo geral, é o conforto e a segurança, né. As casas precisam ser resistentes, né, precisam ser confortáveis, mas na sociedade do século XXI, a gente passou a ter um terceiro objetivo, né, que a gente vai ver a partir da próxima aula. Qual é esse terceiro objetivo? É a praticidade, né? As pessoas querem casas que praticamente falem com elas. As pessoas querem casas onde não tenham tantas paredes, ou seja, que quem está na cozinha consiga falar com quem está na sala, consiga ver tudo que está acontecendo na área. Então, tem toda uma ligação, né? Um ambiente mais íntimo mesmo, um ambiente intimista e super prático. Prático para manutenção, questão de limpeza, né? Questão de reparos. Prático porque as pessoas interagem melhor entre elas, dentro da casa, não ficam se sentindo isoladas. Então, práticas por muitos outros fatores. Então, hoje em dia, a arquitetura no século XXI, ela ganha esse terceiro objetivo que vem aí ganhando força e vem... os arquitetos já pensam nessa praticidade para as pessoas, né? Eu falei para vocês em uma aula, uma vez, eu não sei se vocês vão lembrar, mas acredito que sim, que eu falei das casas inteligentes, né? Quando eu falei de luminotécnica, lembra disso? Quando eu falei lá da luminotécnica, eu falei o que faz uma pessoa responsável pela luminotécnica. Não é só a iluminação, é todo o sistema eletrônico da casa, fazer a casa responder, você não está na casa, você esqueceu a luz apagada, ou deixou a luz acesa, deixou o ar-condicionado ligado, aí você lá de fora da sua casa, do seu trabalho, do seu carro, você com o celular consegue, através de um comando de voz, fazer com que a sua casa desligue a central de ar, desligue a luz, desligue o que você quiser. Ligue a cerca elétrica, enfim. Você consegue controlar coisas da sua casa estando fora da casa. Então isso se torna uma praticidade gigantesca que as pessoas vêm conquistando cada vez mais fãs desse tipo de arquitetura. Claro que é bastante caro, né? Para manter uma casa assim. Mas o quê? Será que todo mundo possui moradia confortável e segura? Me responde. Será que todo mundo possui moradia confortável e segura? Será que todo mundo, no mundo inteiro, vou pegar aqui no Brasil, será que todo mundo no Brasil mora em um local onde você tem um aconchego, onde você consiga ter uma resistência através, digamos, de uma chuva, de uma tempestade? Todo mundo tem uma casa? Não, né? Com certeza não. Por exemplo, nessa pandemia, o que está acontecendo? A gente tem que ficar em casa, né? Esse foi o decreto, ficar em casa para poupar a questão dos hospitais, facilitar quem está na linha de frente, tentar ajudar da melhor forma possível estando em casa. Beleza. Mas quem não tem casa? Um morador de rua, por exemplo. Para onde é que ele vai? Como é que ele vai se defender com esse vírus aí solto? De que forma ele vive? Ele vive confortável? Ele tem uma segurança? Ele tem praticidade? Não, né? Então falta muita coisa ainda mudar no nosso mundo.
né? Então, fica aí a dica de que a primeira coisa que se deve mudar é a forma da gente pensar. A gente não deve pensar só na gente, né? E o grande boom assim, da arquitetura, digamos assim, é a preocupação com o outro. Ou seja, um arquiteto, quando ele vai projetar uma casa, ele não projeta uma casa pensando só nas ideias artísticas dele. Ele tem que fazer com que a pessoa se sinta bem. Então, ele tem que fazer o que combine com o cliente. Então, ele precisa fazer uma entrevista com o cliente. São longas conversas, né? Ele procura conhecer não só os gostos, mas as manias do cliente, né? O que ele se sente mais confortável, o que ele se sente desconfortável para que ele não possa cometer uma gafe, né? Cometer um erro. Então, tudo isso é bem pensado com o arquiteto, então, ou o engenheiro, né? E com a ajuda também do design. O design ele tem uma função muito importante dentro da arquitetura, né? Porque ele não trabalha só com decoração de interiores ou de exteriores, né? Ele trabalha com estética, com um conceito mais abrangente, que a gente vai ver mais lá pra frente. Quando eu perguntei para vocês se todo mundo tinha casa, morava confortável, é porque eu queria tocar nesse assunto. Olha como tá as pessoas que ficam abrigadas. Os refugiados em guerras. Os refugiados aqui no Brasil, que veio da Venezuela. Olha as condições precárias que eles moram em acampamentos. Em uma chuva, esse barracão feito de tenda aguenta a chuva? Eles têm a questão da estrutura, de higiene, eles têm condições básicas de viver num ambiente assim? Não, né? Então, por isso eu quero que você reflita sobre isso. Por que refletir? Porque na próxima aula a gente vai trabalhar arquitetura sustentável. Como fazer uma arquitetura em comum acordo com a natureza, não gastar muito, usar a criatividade, tornar a vida mais prática, né? Tornar uma vida confortável, tendo um verde dentro da casa, né? Tendo teto solar, tendo alternativas diferenciadas de moradia, certo? Na próxima aula. Mas preste atenção na prática que eu quero que vocês experimentem na casa de vocês. Hashtag atividade prática. Você lembra daquelas atividades que a gente fez na sala de aula, não é? A gente fez o quê? Vou recapitular. Vocês desenharam bairros, né? Vocês fizeram uma planta, né? No livro de vocês, lá alguns fizeram até em cartolina, bem bonito. Uma planta falando do bairro de vocês. Depois disso, a gente construiu uma maquete desses bairros que vocês fizeram lá em tempo recorde, usando apenas o material que vocês tinham dentro da mochila. Lembra disso? Depois, vocês fizeram com fotografias. Lembra? Vocês fizeram todo o itinerário do bairro de vocês, da casa à escola, com fotografias. Fizeram toda essa planta baixa usando foto. Beleza. No final do bimestre, vocês fizeram uma atividade prática usando, né, o aplicativo Minecraft. E aí foi um sucesso para todo mundo, principalmente para os viciados em game, né? Já conheciam, já deram até aula de Minecraft para quem não sabia mexer no Minecraft, né? Eu dei 2 aplicativos que vocês podiam fazer, mas todo mundo, quase todo mundo, acho que teve uma exceção ali de 2 ou 3 alunos que optaram por fazer pelo outro aplicativo, mas a maioria foi no Minecraft, por ser mais divertido, com certeza, né? Por ser mais dinâmico. Vocês fizeram 3 construções usando esse aplicativo, lembra disso? Lembra, né? Então, a partir dessas aulas,
Agora a gente vai colocar em prática tudo que aprendeu. E a gente vai fazer um trabalho tridimensional. O que é isso? Se liga aí. Orientação. Você vai na página de número 34 e eu quero que você leia a página de número 34. Lá tem uma atividade que não é para ser feita, mas ela serve para inspirar você no seu trabalho, tá bom? O que fala da página 34? Vai falar das plantas baixas de uma casa, né? E a página fala lá no final que é para você fazer uma planta baixa da sua casa, mas não precisa fazer, tá bom? Escuta o que eu estou falando, não precisa fazer esta atividade, é só para se inspirar, certo? O trabalho é outro. Você vai procurar materiais que você possa usar. Ou seja, você vai procurar materiais alternativos que você possa reciclar. Tá? Então, esses materiais podem ser um pote de um creme da sua mãe que acabou. Nessa pandemia, ela acabou com o creme dela, né? E aí, ela, em vez de jogar fora aquele recipiente, você vai reciclar, certo? Então pode usar a garrafa PET, mas que não fique só na garrafa PET, porque, né, senão vai ser muito repetitivo e todo mundo quase pega garrafa PET quando fala de material reciclado. Então tente inovar, tá? Tente ir além das expectativas. Depois de você se organizar, eu quero que você pense num morador de rua. Pode ser de Macapá mesmo. Quero que você pense nesse morador de rua. Pense com carinho. E veja o que ele precisa nessa pandemia. Ah, ele precisa de uma casa. Sim, ele precisa de uma casa. Mas como seria essa casa? De que forma que a gente poderia tornar a vida desse ser humano mais confortável? De que forma a gente poderia dar a esse ser humano uma segurança mais digna, né? Então, como é que a gente pode ajudar uma pessoa assim? Né? Como é que a gente pode ajudar um morador de rua? Então, eu quero que você pense nesses itens, tá? E como é que a gente vai fazer isso? Você fará um abrigo super confortável, tá? Seguro e, claro, bastante criativo. Eu quero que você extrapole na criatividade aqui, tá? Me surpreendam, me surpreendam. Esses abrigos não pode ser muito grande, tá? Um pequeno assim, porque ele tem que ter visibilidade. Tem que dar pra gente ver os detalhes da casa dentro e fora. Tá? Da casa, entre aspas. Pode ser uma outro tipo de moradia. Você que vai criar. Tô te deixando livre para criar. Como é que vai ser esse trabalho? É uma maquete de um abrigo. Tá? Essa maquete você não precisa usar uma folha de isopor, porque não tem papelaria aberta. Tá? Não vai deixar o pai doido, porque não é preciso comprar nada. Você precisa catar material que você tenha já em casa, tá? Você vai fazer essa maquete, qual é o tamanho dela? O tamanho você escolhe, desde que não seja tão pequeno e que não seja tão grande, tá? Um tamanho mediano que dê pra gente ver os detalhes do seu abrigo, tá? Quando eu falo de abrigo, pode ser um quarto, pode ser um quarto e sala, né? Pode ser um apartamento pequenininho, né? Mais confortável, mas que dê para um morador de rua residir lá dentro, tá? Não estou falando para você construir um prédio, não, tá? Você vai construir uma maquete simbolizando esse abrigo que você quer fazer o bem para essa pessoa, protegendo ela da pandemia e tirando ela da rua para morar nesse abrigo que você vai criar, que você vai imaginar. Antes disso, eu quero que você pesquise na internet. Pesquise sobre abrigos contemporâneos.
Na aula que vem, eu vou mostrar muito mais abrigos contemporâneos, porque quando a gente fala de sustentabilidade na arquitetura, a gente não tem como fugir dos abrigos contemporâneos, tá? Então, já vão dando uma pesquisada nas imagens, já olhem para vocês terem um ganho nas aulas, certo? Será esses exemplos que você tem como moradia, você vai construir, certo? Essa maquete com esses materiais de fácil manuseio. Não vai me pegar uma lata que você vai se cortar, tá bom? Então, use materiais que seja de fácil manuseio, que seja fácil reciclar, tá? Não é para deixar o pai maluco aí que você tem que cortar um vidro, porque não vai dar muito certo, tá? Cuidado. Então, escolha materiais que sejam fáceis de ser usados. Crie a sua forma de moradia alternativa. Ou seja, fuja dos princípios convencionais. Fuja do que é tradicional. E use essa imaginação aí para ir além do espaço, tá? Por que eu estou falando isso? Para inspirar vocês, eu vou mostrar um tipo de moradia alternativa que está ganhando espaço na Europa, tá? E poderia ser uma solução, poderia. Como é que é esse abrigo? O que vocês estão vendo? O que é isso? Parece um cano, né? 3 canos empilhados e tudo mais. Parece, mas não é cano não. Sabe aqueles tubos de tubulação, né, de esgoto, que ela é enorme, feita de concreto? Já viram isso? Né? Quando a prefeitura está mexendo na cidade, que eles colocam aqueles canos enormes, feitos de concreto, né? É esse material. Essa casa é feita desse material. E não é só uma casa. São vários apartamentos em um terreno. Ou seja, na Europa, as pessoas pegam os terrenos que estão sem serventia e fazem casas alternativas. Fazem apartamentos para que pessoas que não têm casa possam pelo menos passar uma noite num lugar confortável, né? Então, são abrigos alternativos, né? São casas alternativas e que são muito bonitas. Alguns até compram lugares assim para morar, porque se torna mais prático. Olha de pertinho como é que é. Olha de pertinho. Na imagem que você tem do lado é o quarto, né? Aqui do outro lado você tem 3 quartos, um em cima e 2 embaixo. Olha como é charmosinho uma casa feita num ambiente assim. Poderia ser uma alternativa aqui no Brasil, não sei. Mas imagina se aqui em Macapá a gente tivesse um terreno com casas assim. Claro que essas casas, né, para o calor é difícil. Por isso que os arquitetos projetam muito bem projetados. Então, eles precisam pensar na questão da climatização, tá? Então, eles pensam na iluminação e na climatização também, para deixar o ambiente confortável. Então, esses ambientes têm central de ar, tá? Então, só caso de dúvida, não vai matar ninguém de calor aqui em Macapá, se tivesse um negócio desse, tá? No máximo ia danificar a central de ar, porque a gente sabe que o calor de Macapá é terrível. Olha como é charmoso a outra parte do apartamento. Uma casa, né? Num ambiente totalmente inusitado. Uma sala, um banheiro lá atrás, uma cozinha. Tudo muito pequenininho, mas muito prático. Para quem não tem casa para morar, poderia ser uma alternativa. Ah, mas professora, como é que eu vou fazer isso na minha maquete? Não tem isopor. Já falei, não é para colocar o pai doido atrás de isopor, porque não tem papelaria aberta. Então, usa a criatividade. Como é que eu poderia fazer isso aqui? Né? Eu poderia muito bem fazer, vou voltar aqui, fazer de cano de PVC a minha maquete.
mas não é para copiar a minha ideia, tá? Só tô falando aqui, dando uma orientação, fazendo vocês se inspirarem um pouquinho. Mas eu poderia utilizar aqui também o pote de creme da minha mãe, né? A mãe de vocês acabou o creme e aí utiliza o pote para fazer algo assim, né? Eu poderia no lugar do vidro colocar um plástico diferente, né? Fazer aqui de um papel mais duro, pode ser aquela capa de caderno que você tem antigo, sabe? Aquele caderno que você não usa mais, aquele livro que você não usa mais, você pode usar a capa para fazer o molde dessa janela, dessas portas, né? Da escada, e poderia inventar a sua moradia. Tá, então eu poderia usar aqui outros materiais. Poderia utilizar aqui aqueles rolos de papel, aqueles lenços, né? Que a mãe de vocês compra aquelas toalhas, é isso, toalha de papel. E aí tem aqueles tubos que vocês podem aproveitar, se tiver aí, né? Eu posso utilizar também aqueles frios, aquelas bandejas de frios, né? Que vem com calabresa, com queijo, com presunto. Pega aquela bandejinha feita de isopor, de frios, e você pode inventar muita coisa usando um material assim. Então é isso que eu tô falando, não é para comprar nada, não precisa. Eu quero que você use a criatividade com o que você tem em casa. Eu quero que você viaje, né, na batatinha e que você consiga inventar algo bastante criativo, tal como esse exemplo aqui que eu tô mostrando para vocês. Tá bom? Deu para entender direitinho o que é para fazer? É para fazer uma maquete com materiais alternativos, usando bastante criatividade. E sempre pensando que essa casa não é para você. Essa casa é para uma pessoa que está sem teto nessa pandemia. Seria um projeto para ser doado e fazer o bem a uma outra pessoa. E claro, se é para fazer o bem, você não vai fazer de qualquer jeito. Você não vai fazer com preguiça. Você não vai fazer de mau gosto. Você tem que fazer de coração. Então, use a criatividade, o bom senso, a caridade, né? E façam alguma coisa bem criativa e bem bonita, que possa ser confortável, mesmo que seja só no campo da ideia, como a gente está fazendo. Tá certo? E aí, depois eu passo mais orientações na próxima aula. Então, fique com Deus. Por hoje é só. E até a próxima aula.